Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e hoje nós vamos basicamente iniciar uma outra forma também que eu vou trazer para vocês de comentário de jurisprudência. Vocês já perceberam que eu estou fazendo aqui o comentário dos boletins informativos mais recentes, sempre trazendo pontos importantes do STF e do STJ. Mas eu também quero trazer para vocês as decisões clássicas. Qual que é a ideia de decisão clássica? A decisão clássica eu vou comentar sempre ela focando no assunto, por exemplo, assunto concurso público. E também vou focar para vocês os temas importantes, relevantes. Aqui a gente vai comentar súmulas vinculantes, outras súmulas e teses de repercussão geral já mais antigas, mas que são importantes para a questão de concurso público. Só para vocês terem ideia, hoje a gente começa com um tema bem legal. Nós vamos falar sobre duas teses, na verdade, que foram fixadas no mesmo dia, que tratam da questão da escusa de consciência em virtude de crença religiosa. É fácil a gente pegar um exemplo aqui, quando a gente pensa aquelas religiões que guardam o sábado. Imagina um concurso público realizado com provas no sábado e no domingo. Como é que fica a situação desse pessoal? Porque de um lado você vai ter o cumprimento da religião, e aí nesse caso a pessoa acabaria não participando do concurso público. Do outro lado, se ela participa do concurso público, ela está deixando de cumprir uma crença religiosa que ela possui. E esse tema foi levado para o STF para tratar tanto da questão da realização dos concursos públicos, como também da adaptação das atividades funcionais desses agentes públicos. Então pode ser tanto na fase pretérita, vou prestar o concurso, como depois que você já é um concurseiro. Tá? Então qual foi a tese que foi fixada? As duas teses são as seguintes: nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que isso não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que tem que tomar decisão de forma motivada, de forma fundamentada. Basicamente, a mesma lógica acontece em relação às adaptações das atividades funcionais. Então, a segunda tese é o seguinte: nos termos do artigo 5º, inciso 8 da Constituição, é possível a administração pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício das funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Tá? Vamos pegar aqui dois casos, então, para a gente exemplificar o que nós estamos trazendo. Tá? O caso número 1, pega o seguinte: Maria, ela pretende prestar um concurso público para o cargo de auditor de tributos do Estado X. Entretanto, considerando a complexidade dos exames, o concurso foi marcado para sábado e domingo. Contudo, Maria segue religião cujas crenças defendem a preservação do sábado, até às 18 horas, que é o pôr do sol. Dessa forma, Maria realizou a impugnação do edital, uma vez que ficaria impedida de prestar as provas de sábado. Questiona-se, conforme o entendimento do STF, seria possível atender ao pleito de Maria? Atendendo o caso aqui, adaptar. A Maria está falando, o edital não tem nenhuma regra permitindo que eu possa fazer essa prova num horário alternativo. Seria possível estabelecer esses critérios? E segundo o STF, sim, desde que seja razoável e se preserve a isonomia e não se caracterize um ônus desproporcional à administração pública, é possível realizar a prova em horários distintos em virtude da escusa de consciência por motivo de crença religiosa. Não só em horários, também em datas e horários distintos dos previstos no edital. Vamos pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Recentemente, eu vou trazer para vocês aqui um caso prático. A FGV realizou um concurso público agora bem recente, salvo engano, da Cefaz do Amazonas, que tinha prova no sábado e tinha prova no domingo. O que eles fizeram para aqueles candidatos que guardam o sábado? Eles falaram o seguinte: esses candidatos vão comparecer no horário marcado para todos os demais candidatos, só que eles vão ficar numa sala reservada. Durante esse horário eles não vão fazer a prova. Então eles continuam guardando o sábado, porque eles não estarão fazendo a prova. A partir das 18 horas, a partir das 18, eles podem realizar as atividades. Né? Então, quando a gente fala que guarda o sábado, é das 18 de sexta até as 18 de sábado, tá? Então, a partir das 18, aí sim eles vão receber as provas e vão poder realizar a mesma prova que os demais candidatos já fizeram. Se você for olhar, é razoável essa adaptação. Eu preservo a isonomia. Eu sei que alguém pode questionar, professor, mas esse candidato vai ficar mais tempo na sala, vai cansar mais. Beleza. É uma pequena adaptação, infelizmente não dá para a gente também ser rigoroso aqui. Então a gente atende a razoabilidade, preserva-se a isonomia e não vai acontecer um ônus desproporcional, porque o custo para a administração pública será esse custo extra de manter esses candidatos
numa sala e de ter pessoal fiscais de prova para atendê-los durante esse período. Não será lá um custo tão elevado para fazer essa atividade. Então eu atendo as três premissas, razoabilidade, isonomia e não acarretar um ônus desproporcional, tá? Segundo caso, caso número 2, José foi aprovado em concurso público para o cargo de médico. A lei do cargo previa que os médicos poderiam atuar em regime de plantão, com escalas de 12 horas intercaladas com descanso ou em regime regular de 40 horas semanais. Então nós tínhamos duas possibilidades de trabalho. Tanto 12 com escala, às vezes é 12 por 36, por exemplo, ou então em escalas, um período normal de trabalho de 40 horas semanais, por exemplo, 8 horas por dia. Após a nomeação, José foi alocado, mediante sorteio, para o regime de plantão. Veja só, foi sorteado, foi isonômico o processo. Contudo, em virtude de sua crença religiosa, José não poderia exercer os plantões entre sextas às 18 e sábados às 18. Vamos colocar assim, ó, por isso ele apresentou recurso. Qual que é o objetivo do recurso dele? Adaptar as suas atividades. Por exemplo, tirar ele do plantão e colocar ele no regime de 40 horas semanais. Seria uma possibilidade. A administração indeferiu os recursos, alegando o descumprimento do princípio da isonomia, informando ainda que ele seria reprovado no estágio probatório no caso de descumprimento dos plantões. Tá? Então, a pergunta é, a priori, eu coloco a priori porque a gente sabe que não é uma obrigatoriedade aqui a decisão do STF. A priori, a administração tinha razão ao indeferir o recurso sob alegação de aplicação do princípio da isonomia? Olha, a priori não. Ela até poderia ter situações que iriam fugir à razoabilidade, por exemplo. Mas, genericamente, o caso que a gente está tendo aqui é um caso que seria muito simples. Eu tenho dois regimes de trabalho, só tiro desse que não dá e coloco ele no outro. Está resolvido. Atendo aos padrões de razoabilidade, não vou desvirtuar as funções dele e, ao mesmo tempo, não haverá um ônus desproporcional para a administração pública, tá? Então, basicamente, são esses os dois casos motivacionais para a gente começar a entender. Agora, eu vou começar a trazer um pouquinho mais de detalhe. Eu só quero fazer uma rápida pausa de 30 segundinhos, só falar para vocês o seguinte. Esse meu projeto de jurisprudência, qual que é o meu foco aqui? É realmente comentar o assunto de forma mais detalhada, contextualizada. Eu não estou focado em decoreba. Por isso, às vezes, eu tenho visto alguns alunos falando, pô, professor, dá para ser mais sucinto nisso aqui, mais objetivo nisso aqui? Galera, tudo que eu estou fazendo aqui é planejado. Eu sei exatamente o que eu vou fazer aqui e esse tempo de comentário é proposital. Então, não vai mudar. É exatamente dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Se esse comentário está aprofundado demais para você, está detalhado demais para você, talvez esse vídeo não seja para você. Talvez o seu tipo de concurso público não tenha essa necessidade. Aqui eu quero aquele candidato que esteja basicamente em três situações. O candidato que já está no altíssimo nível e que é um aprofundamento. O candidato que está prestando concursos públicos, mesmo não estando em altíssimo nível, está prestando concursos públicos complexos, concorridos, especialmente aí a gente tem visto os concursos, por exemplo, da FGV e da FCC, que estão no nível de profundidade maior, e às vezes você vai prestar um concurso para a área jurídica, também é importante aqui. Um quarto grupo, uma quarta categoria, é aquele candidato que mesmo se preparando para um concurso mais básico, quer ter uma preparação mais completa, está olhando no médio e no longo prazo, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui são os dispositivos que basicamente têm correlação por esse caso. Primeiro a gente tem lá no artigo 5º dois incisos que são importantes. Primeiro, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E com isso você assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante a proteção dos locais de cultos e liturgias. Especialmente o inciso 8 é importante para a gente, porque ele fala assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O artigo 15 da Constituição Federal também fala sobre a questão dos direitos políticos, que podem ser perdidos ou suspensos em caso de recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa nos termos da Constituição. Dá para a gente colocar aqui também o artigo 19, que fala que o Estado é laico, e o artigo 37 da Constituição, que fala do princípio da impessoalidade e prevê que a investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, tá? Vou fazer a explicação aqui utilizando basicamente o informativo 1000 da STF. Como eu falei para vocês, esse é um caso clássico, é um caso mais antigo, com algumas pequenas adaptações, tá? Qual que foram basicamente as premissas que o STF utilizou para tomar essa decisão? Primeiro que ele fala o seguinte, você realizar adaptações de um concurso público não é privilégio, mas sim permissão ao exercício da liberdade de crença sem indevida interferência estatal nos cultos e nos ritos.
Quando a Constituição Federal fala que o Estado é laico, o Estado brasileiro é laico, significa que o Estado brasileiro não vai adotar uma religião oficial e dizer que as demais estão erradas. Essa aqui é a lógica. Mas não que você vai ter uma conduta negativa diante da proteção religiosa. Não é esse o aspecto. Essa separação do Estado e da religião, ela não é absoluta. Isso a gente vê o tempo todo. Inclusive, existem algumas atividades dentro das instituições ligadas a atividades religiosas, ainda que haja adaptações, ainda que existam alternativas para aqueles que cultuam outras religiões, tá bom? Então, qual que é a ideia? Quando você fala dessa questão do Estado, não é o papel de remover a atenção por meio da exclusão ou limitação do pluralismo, e sim de assegurar que os grupos se tolerem mutuamente. Essa aqui é a lógica quando nós falamos de Estado laico. O STF ainda falou que existe uma diferença entre o princípio da laicidade, que não se confunde com o laicismo. Laicidade vem da ideia de que o Estado ele não vai assumir como válida apenas uma crença religiosa. Então eu não vou extinguir, afastar as demais. Eu aceito as demais também. Essa aqui é a lógica do princípio da laicidade. E ao mesmo tempo eu tolero e aceito todas as demais religiões, permitindo que todas as pessoas possam cultuar as suas crenças. Por isso, sempre que possível, eu posso adaptar as obrigações para atender ao máximo de pessoas. Basicamente essa que é a ideia. Com isso, você permite a realização de etapas de concurso em datas e locais diferentes do previsto em edital por motivo de crença religiosa. Além disso, você permite que a administração pública disponibilize obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. Basicamente, esse é o resumo aqui que nós temos dessa decisão do STF, tá? Vamos lá, professor, então deixa eu ver se eu consegui entender bem isso. Deixa eu resolver uma questão de prova. Vou colocar essa questão aqui para vocês. É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos do previsto em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração e a preservação da igualdade entre todos os candidatos, mesmo que acarrete considerável ônus à administração? Isso é uma questão da FGV adaptada. Certo ou errado? Errado, né? Inclusive eu destaquei aqui o trecho para vocês. O que acontece? Quando você faz a adaptação à Constituição Federal, o STF entende, né, que a Constituição Federal admite essa adaptação, desde que isso não acarrete um ônus desproporcional à administração pública. Então vamos fazer aqui um pequeno resumo do que nós acabamos de estudar. Vou colocar aqui no quadro para vocês. E olha só o seguinte, vamos pensar da seguinte forma quando nós vamos falar da adaptação em virtude de etapas de concurso público. Eu posso fazer datas e horários distintos? Bem, na verdade, o STF fala até locais distintos, inclusive, das etapas de um concurso público em virtude de crença religiosa, o que a gente alega que chama de escusa de consciência. O STF diz que sim, é possível. Veja, esse é possível, ele deve ser lido da seguinte forma. Sempre que for possível, eu faço adaptação. Mas não é absolutamente todo o caso. Por quê? Eu só vou fazer adaptação se eu atender a 3 premissas. Quais são as 3 premissas? A razoabilidade, então a adaptação tem que ser razoável. Eu preserve a igualdade entre todos os candidatos. E eu não tenho um ônus desproporcional à administração pública. São essas as 3 premissas. E a decisão tem que ser fundamentada. Não é só chegar e falar, não vou fazer porque eu não preciso. Não é essa a ideia. É você demonstrar essa questão. Eu trouxe para vocês um exemplo no começo desse vídeo, em que um concurso público organizado pela banca FGV teve a previsão de iniciar a prova para aquelas pessoas que guardam o sábado a partir das 18 horas. É um critério razoável? É razoável deixar esse pessoal esperando aqui um tempo para eu fazer a adaptação. Não ofende, não atenta contra a isonomia entre os candidatos, porque todo mundo vai fazer a mesma prova. E não houve um ônus desproporcional para a administração pública. Agora imagina determinada religião que prevê, vamos supor aqui, um prazo de 40 dias em que a pessoa não poderá realizar nenhuma atividade, tá? E o concurso público estava previsto bem para o começo desses 40 dias. Eu já começo a ter uma situação um pouquinho mais complexa, porque aí, se eu for adaptar, eu já tenho dúvidas quanto à razoabilidade dessa adaptação. Dificilmente vou conseguir atender a igualdade, porque as provas, obviamente, não serão as mesmas. Segundo, muito provavelmente acarretará um ônus desproporcional à administração pública, porque eu vou ter aqui pelo menos 40 dias em que o concurso vai ficar meio parado. Né? Imagina que o concurso público já tinha reservado locais, etc. e tal. Aí já é uma situação diferente. Então, cada caso é uma situação. Basicamente, quais foram os fundamentos
que o STF utilizou. Aqui, quando eu trago essa parte, é que eu quero que você guarde as palavras-chave. Então, quando você vai fazer um concurso público, tanto objetiva quanto discursiva, o avaliador ele vai procurar palavra-chave. Na hora de resolver a questão objetiva, obviamente que a palavra-chave vai te ajudar a localizar a alternativa correta. Numa discursiva, ainda que o seu texto fique um pouco truncado, se você traz essas palavras-chave, você provavelmente vai conseguir uma excelente nota. Por exemplo, você vai responder numa discursiva de forma fundamentada se é possível realizar um concurso público em datas e horários distintos. O avaliador, que não é, muitas vezes, um cara que entende de direito, mas sim um professor de português que recebeu um espelho para fazer a discursiva, ele vai procurar na sua resposta algo dizendo que é possível e vai procurar as palavras razoabilidade, igualdade e não acarretar ônus desproporcional. Mesmo que o seu texto seja truncado, mas ele tenha essas 3 palavras-chave, mais a resposta prática de que é possível, muito provavelmente você vai tirar uma excelente nota. Se for para a gente aprofundar um pouquinho mais, fundamentos, né? O Estado é laico, só que isso não exige uma conduta negativa. A relação entre Estado e religião, a separação não é absoluta. O princípio da laicidade é diferente de laicismo, porque você não exclui, você não adota uma única religião, você admite a pluralidade religiosa. E por fim, a Constituição Federal, ela prevê que por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, você possa realizar uma prestação, cumprir algum tipo de prestação alternativa. Na verdade, não é exatamente esse texto, mas é mais ou menos uma forma que a gente coloca aqui para você conseguir pegar. Da mesma forma, a realização de deveres funcionais do cargo. Vamos pensar o seguinte: eu sou um médico que não pode trabalhar no sábado. Eu posso adaptar? Sim, é possível adaptar, desde que haja razoabilidade, eu não desvirtuei as funções e isso não acarrete um ônus desproporcional à administração pública. Aqui surge mais uma palavra-chave. Qual que é a próxima palavra-chave? Isso pode, inclusive, durante o período de estágio probatório. Tá? Eu troco a igualdade por não desvirtuar as funções e eu incluo a palavra-chave estágio probatório aqui. Perfeito? Com isso, nós fechamos aqui toda a nossa análise a respeito dessa decisão do STF, que é uma decisão um pouquinho, digamos assim, mais antiga e que tem muita cara de concurso público. Só não apareceu muitas provas aí por causa da pandemia, mas com certeza logo logo vai aparecer nas provas de administrativo e de direito constitucional. Essa é a pegada que eu sempre vou trazer aqui para vocês nesses nossos comentários de jurisprudência, né? Daqui a pouco a gente vem com um curso completo para consolidar tudo isso e facilitar a sua jornada rumo à sua aprovação. Não se esqueça, né, de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos e as novidades que a gente vai trazer daqui para frente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!